Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar, meninos, o conteúdo novo de matemática, que é fração mista ou números representados na forma mista. Eu já havia explicado para vocês que a fração, ela surgiu para representar quantidades de uma forma diferente dos números que nós conhecíamos até o momento. Então, a fração surgiu a partir dessa necessidade. Eu fiz aqui um esquema para vocês poderem entender melhor. A fração mista é composta por um número inteiro e uma parte fracionária. Então, sempre que tiver uma fração mista, existe um número inteiro acompanhado dessa fração. Aqui a gente tem um desenho que representa uma fração mista. Por quê? Nós temos aqui 2 inteiros mais 1/4. Por que 2 inteiros? Porque são 2 círculos divididos em 4 partes e as 4 partes estão completas aqui. Esses tracinhos representam isso. E aqui nós temos 1/4. Como que a gente representa essa fração? 4/4 aqui, ou 1 inteiro, 4/4 aqui, ou 1 inteiro. E a terceira, 1/4. Como que a gente faz para montar essa representação na forma mista? Nós temos 2 inteiros. Eu não já havia explicado para vocês que quando o numerador e o denominador são iguais, pode ser representado pelo número 1, que quer dizer 1 inteiro. Então, nós fazemos a soma da seguinte forma: 1 inteiro mais 1 inteiro, 2 inteiros. E a fração 1/4, a gente continua com ela aqui ao lado dos 2 inteiros. Então, essa representação é de 2 inteiros e 1/4. Agora, toda fração mista, ela pode ser transformada em fração imprópria. O que é uma fração imprópria? É a fração que tem um numerador maior que o denominador. E como que a gente faz essa conversão? Vou explicar para vocês. Neste desenho aqui, nós temos uma representação de uma fração mista. Nós temos 4 inteiros mais 5 sextos. Então, aqui, ó, nós temos 4 barrinhas preenchidas de amarelo e uma barrinha com somente 5 deles preenchidos. É muito simples a gente realizar a conta para transformar essa fração mista em uma fração imprópria. O que a gente faz? A gente multiplica o número inteiro pelo denominador. Por quê? O denominador de uma fração, meninos, é o que representa em quantas partes o todo foi dividido. Aqui todas as barrinhas foram divididas em 6 partes. Por isso, multiplicamos por 6. Então, 4 vezes 6 mais 5, que são essas 5 partes aqui. Então, vamos lá. 4 vezes 6 é igual a 24. Então, fica 24 mais 5, que vai dar 29. E no final, nós representamos a fração como 29 sextos. Por quê? Nós vamos manter o denominador 6, porque todas as barrinhas foram divididas em 6 partes. Então, quando a gente for transformar uma fração mista em uma fração imprópria, a gente mantém o denominador e faz a multiplicação da parte inteira pela parte fracionária. Entenderam? E tem como fazer o reverso, professora? Sim, tem como. Tem como a gente transformar uma fração imprópria em uma fração mista ou em número misto. Vamos ver, então? Aqui nós temos também uma representação que pode ser feita em número misto ou em fração imprópria. Como que a gente representa? 13/5. Por que 13/5? Porque aqui nós temos 3 formas, 2 delas estão completas e uma somente 3 partes. E cada um deles foi dividido em 5 partes. Por isso que o denominador é 5, porque as formas são divididas em 5 partes e o denominador representa em quantas partes o todo foi dividido. Então, como que nós fazemos essa conta reversa? A multiplicação não é o oposto da divisão? Então, para fazer o contrário, a gente usa a operação reversa.
Então, a gente divide 13 por 5. Professora, mas 13 não é divisível por 5. Não é divisível, mas a gente vai usar o resto na parte fracionária. 13 dividido por 5 daria 2. Então, a gente tem 2 inteiros. E o que sobrou? Sobra 3 de resto dessa divisão e nós vamos usar para deixar na forma fracionária. Vai ficar, então, 2 inteiros, que são essas duas partes, e o 3/5 aqui, que é exatamente essa parte azul aqui. 3 é o resto da divisão de 13 dividido por 5, entenderam? Agora eu vou mostrar aqui para vocês a explicação lá do nosso livro. Só um instante que eu vou abrir aqui para vocês poderem ver. Meninos, vou mostrar aqui para vocês a página do nosso livro, página 156. Veja como a professora representou na louça a fração 7/4 por meio de figuras. Então, ela desenhou duas figuras divididas em 4 partes. Em uma figura, todas as partes estão pintadas e na outra, somente 3. Mas por que o 4 no denominador? Porque as duas barrinhas aqui que a professora desenhou foi dividido em 4 partes, por isso o denominador 4. Então, aqui ficou 1 inteiro mais 3/4, que resultou na forma mista de 1 3/4. Observando essas figuras, podemos verificar que a parte pintada representa uma figura inteira, mais 3/4 da outra figura. 1 mais 3/4. Também podemos escrever a representação da seguinte maneira: uma parte inteira e uma parte fracionária. O número 1 3/4 está escrito na forma mista, pois é formado por um número inteiro, que é o número 1, e uma fração, que é a fração 3/4. Os números escritos na forma mista também podem ser escritos na forma fracionária. Observe: 3/3 mais 1/3. A gente pode escrever 1 inteiro e 1/3 ou 4/3. Sempre que a fração tiver o numerador maior que o denominador, ela é uma fração imprópria, que pode ser representada na forma de número misto também. Entenderam? Meninos, então é isso. E eu espero vocês na nossa aula para nós conseguirmos realizar alguns exercícios sobre esse conteúdo novo.